Também tem isso, né? Eu posso ver pelo celular. Então, eu fico na apresentação, posso ver pelo celular, eu vou tentar aqui, se eu encontro o tablet também. Você quer que eu veja o que é pelo celular? Eu quero que você abre também o WhatsApp Web aqui. Só isso. Eu já vou, tá? Já vamos lá, filho, brincar, tá? Conseguir ser maravilhoso. Aqui eu quero só pelo celular. Meu pequeno cachorro. É mesmo. Tá certo, coloca lá. Vou colocar o WhatsApp Web. Eu faço aqui. Vejo aqui. Qual que é o... Coloca educação, música educação. É o... Música educação. Oi, filho, já foi, bem. Cadê o link? Agora eu vou desligar. Vou pegar aqui. Aqui eu tenho que pegar aqui. Tá dando interferência. Desliga o som, desse aqui, vamos ver. Tá. Tá dando interferência. Acho que é melhor. Aqui, ó. Coloca aqui. Esse setinho.
Nossa, tá muito assim. Oi. Teu celular. Oi. Muito bom. Uhum. Tá bom. Nossa, papai. Mas tá dando interferência aí. Aqui, né? Tá aí? Tá dando Tá aí? interferência? Tá dando Tá dando interferência? interferência aí? Oi? Tá dando interferência aí? Não. Não, mas o áudio continua ruim, não continua da mesma forma. É, né? É, né? Sim. Eu vou ver aqui. Eu vou ver aqui. Tá. Som. Tá. Som. Mas aqui. Meu bem, agora. Aqui tá me escutando? E agora? Você tá me escutando? Então, você vai ter que desligar o microfone, o áudio de um dos dispositivos, senão vai ficar com eco. É que a gente tá te ligando do computador. Aí, tá vendo? Fica Isso. repetindo. Não. Desliga o microfone. Sim. Já desativei aqui o microfone do computador. Tenta agora, André, Sim, falar tô com o falando celular. agora, aqui, ó, com o tablet. Pronto. Pronto. Eu escuto bem. É, O fone sempre ajuda também, né? mas Se tá com o o fone som sempre do ajuda. tablet é bem melhor que o do computador. É, em termos de qualidade tá melhor. Só tá um pouquinho baixinho, né? Então, agora tá baixo, então. E agora? Continua baixo? Porque para mim não tá baixo, não. Eu consigo escutar. É, eu também consigo, também tô conseguindo escutar. Tá. E agora eu coloco aqui, ó. Uhum. E modo apresentar. Tá, tudo bem. Só que eu vou ficar com duas câmeras por enquanto. Tudo bem? Sem problema, a gente olha você duas vezes, aí a gente O escolhe para perfil, onde olhar. Tem duas. Nossa, não, e outra, eu vou realmente, essa aula, eu vou precisar trabalhar essa questão do. Que eu vou levantar, não vou ficar aqui sentado, não, eu vou fazer algumas coisas também. Uhum. Por isso.
Uma coisa. Ah, não sei que eu faço isso aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pronto, é. Pronto, resolvido o problema. Estava incomodado de aparecer 2 vezes, André? Não, tava demais. Agora sim, tá com som melhor. Agora dá para ver vocês. Dá para fazer. É o que você faz, assim. Agora dá para ver as duas coisas. Uhum. Agora falta só montar um estúdio. Custa mais ou menos R$ 1 milhão. Agora tá bom assim. Ah, pouquinho. O que você está falando? Só estúdio, né? Bom, gente, boa tarde. Vamos começar então a nossa tarde, né? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas para
esse curso, né, para essa formação que a gente está oferecendo aí, então, em parceria com a Secretaria Municipal. Eu vou colocar para vocês, vou falar um pouquinho como que vai ser, né, essa formação, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir colocando no chat e depois eu respondo, tá certo? Bom, deixa eu abrir aqui o arquivo, que aí fica mais fácil. Bom, a nossa proposta, né, a parceria daí que nós fizemos com a secretaria, é o seguinte, essa formação, ela vai ter uma carga horária de 50 horas. E como é que vai ser dividida, então, essa carga horária? Nós vamos ter, né, então, nos meses de setembro, outubro e novembro, 2 encontros ao mês. Cada encontro desses é na sexta-feira, né, com duração de 4 horas. Então, vai ser 1h30 com um professor, depois 1h30 com outro professor. E aí vai ter um intervalo, né? A gente vai fazer um pequeno intervalo também entre os dois professores, entre os dois temas, né, que serão trabalhados no dia. E então vai ser assim, são 4 horas, são 2 vezes no mês essas 4 horas, né? 3 meses, então, e aí a cada mês vai ter também uma atividade, né? Como a Eliane colocou lá no grupo, né? O professor Léo também, atividades que vão ser postadas lá no AVA, que é um ambiente virtual de aprendizagem da universidade. Então, vocês vão poder acessar esse ambiente e vai ter atividades lá para completar, então, essa carga horária. Então, vão ser, né, 24 horas aqui, né, nessa sala que a gente vai estar se encontrando nas sextas-feiras, 2 vezes ao mês, e 6 horas de forma assíncrona, que é na plataforma, né, que é lá no AVA, que a gente vai estar disponibilizando as atividades. E daí, então, no final do curso, vocês vão ter embasamento, né, fundamentação, para elaborar, para, tipo assim, né, fazer uma proposta, uma reflexão, né, e aí, a partir disso, fazer uma intervenção educativa, né, no local de trabalho de vocês, da forma como vocês trabalham, e vão escrever um texto, vão fazer o relato de experiência desse texto. E aí, essa elaboração do texto vão contar mais 20 horas. Por isso, então, o curso, né, a duração de 50 horas. Porque são 30 horas aqui, né, nessas aulas e no AVA, e 20 horas para a escrita desse texto, desse relato de experiência. O que nós vamos fazer com esse relato de experiência? Vocês vão entregar para a gente, né, dia 20 de dezembro, vocês vão mandar para a gente esse relato, e aí nós vamos corrigir, fazer as correções, mandar de volta para vocês, e a gente vai marcar ainda, nós não marcamos, mas aí a partir da resposta, né, de quantos artigos a gente receber e tudo, nós vamos marcar uma data para vocês entregarem a versão final desse artigo, desse relato, né, corrigido e tudo, porque nós vamos pegar todos os relatos, né, que vocês estão fazendo, e nós vamos organizar um livro, e daí vocês vão ter a publicação, um dos capítulos do livro cada relato de vocês. Então, cada relato, na verdade, né, não me expressei muito bem, cada relato vai ser um dos capítulos desse livro que o Léo e eu vamos organizar o ano que vem. Para quem não tiver interesse em escrever este relato, a gente dá a opção de fazer o curso, né, fazer toda essa carga horária, mas aí vai receber um certificado de 30 horas. Quem escreveu o relato, além de ter o certificado de 50 horas, ainda vai ter uma publicação, né? Então, para quem é professor, né, para nós que somos professores, uma publicação, um capítulo de livro, publicação de um artigo numa revista é bastante importante para nós, né? Então, além disso,
além de receber o certificado de 50 horas, também vai ter lá o seu capítulo de livro publicado. Então, como é que nós organizamos? A Eliane passou para a gente, né, o que vocês pediram e tudo, e daí a gente organizou de acordo com procurando atender, né, a demanda de vocês, mas também considerando os professores que nós temos no nosso grupo, porque essa ação é do grupo de pesquisa, música e educação. Então, nesse primeiro momento, agora em setembro, né? Então, o professor André, já eu vou falar dele, ele vai trabalhar hoje, então, a questão da voz, a voz como processo de desenvolvimento cognitivo e motor. No segundo momento, então, o Vinícius vem para cá, então, para trabalhar noções básicas de ritmos brasileiros. Isso vai ser hoje e a semana que vem. Na semana que vem, esses dois professores dão a continuidade nesse tema. Em outubro, então, nós vamos ter tecnologias, que vai ser trabalhado gravação e edição de áudio e vídeo, e a avaliação no modo remoto. Vai ser no dia do 8 e 22 de outubro, dessa mesma forma. Um momento com o professor e o outro momento com outro professor. Em novembro, nós vamos ter a arte urbana e paisagem sonora e musicalização infantil, para trabalhar com crianças pequenas. E da mesma forma também. E aí, depois disso, em 26 de novembro, nós encerramos, então, os nossos encontros aqui síncronos e também as atividades assíncronas que vão ser postadas lá no AVA, tá? Se alguém tiver alguma dúvida... Não? Então, podemos começar? Então, eu vou passar, então, a palavra para o professor André Villani, e ele vai falar um pouquinho dele, né, André? E vai dar, então, continuidade aí, vai dar o início no curso, na proposta que ele está trazendo. Maravilha. Muito obrigado, Thaís. Tudo bem com vocês? Meu nome é André Villani, eu sou preparador vocal do coral UFMT e mestrando, sob a orientação da professora Thaís Helena. E nós vamos, como a Thaís já falou, nós vamos falar sobre a voz. E é como processo de desenvolvimento, é um processo, né, de desenvolvimento cognitivo e motor. E essa aula, essa conversa, ela vai ser direcionada a você, professor, professora, né? Então, porque claro, o professor ele sempre vai pensar no aluno, né? E a proposta hoje é vocês pensarem em vocês. Nós, como professores, pensarmos em nós. E para isso, é interessante que nós conheçamos o nosso corpo. Porém, a voz, ela é considerada um instrumento interno, né? Sendo um instrumento interno, nós não podemos falar assim, olha, não, eu vou pegar aqui, vou dobrar esse dedinho aqui fora, tudo bem, a mão eu posso fazer isso aqui. Mas como é que eu vou fazer com a voz? E aí, a gente vai começar a trabalhar essa importância da voz, a importância da sua voz. O que você faz com a sua voz? Outra pergunta, você conhece a sua voz? Conhecer a sua voz é conhecer a você mesmo, né? Então, para isso, nós iremos fazer um processo, e é um processo de autoconhecimento, um processo em que nós iremos conhecer a nossa voz. E eu vou precisar muito da ajuda de vocês, porque esse conhecimento, eu posso passar ele teoricamente, mas eu acho muito mais interessante se vocês sentirem esse instrumento. Então, ou seja, eu estou chamando a voz de instrumento. E é um instrumento de trabalho do professor. Um dos mais importantes instrumentos de trabalho do professor.
Então, essa consciência vocal, essa percepção, ela é muito importante. Tudo bem? Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês também falem comigo. Tá bom? Thaís, pode começar? Claro, pode começar. Então tá. Estão vendo? Tranquilo? Só coloca lá para apresentar, André, Tá que aí certo. fica melhor para a gente ler. Isso. Um momentinho. Aí, joia. Tudo bem? Então tá, a voz como processo de desenvolvimento cognitivo e motor. A voz, já falei, é um instrumento, né? É um processo. Se vocês olharem a história de vocês como professores, como é que está inserida a história da sua voz como professor? Vocês já pensaram nisso? Nossa, quando eu entrei, minha voz, eu falava normalmente, hoje eu sinto uma rouquidãozinha, hoje eu sinto, eu sinto minha respiração está mais curta, quando eu fico bravo ou brava com os alunos, às vezes eu coloco uma força a mais. Então, como é que foi, como é que está sendo essa história, ou seja, esse processo? E aí a gente vai perceber o desenvolvimento disso, né? Cognitivo e motor. O motor, claro, pela mecânica que vamos ver isso agora. E o cognitivo é uma consequência do motor. Ou seja, você começar a perceber em você que esse motor você pode percebê-lo cognitivamente através de sensações, né? E aí a gente começa a trabalhar o sistema respiratório, né? Vamos começar a falar de voz, como são 2 módulos, então a gente vai começar pela base. A base da voz é o sistema respiratório. O sistema respiratório possui várias funções que vão além da respiração, como a de defesa, fonação. É importante, no entanto, saber que sua principal função é a realização da entrada e saída de ar nos pulmões, processo chamado de ventilação. Muito bem. Então, vamos lá. Quando eu trabalho a minha voz, o que a gente começa a perceber? O ar entra pelo nariz e pela boca. Nariz, boca, passa pela faringe, laringe, traqueia e vai lá para os brônquios, entra aqui no pulmão. Então, claro, está escrito aqui, mas eu não vou ler, não. Eu vou falar com vocês. Por exemplo, vamos começar pela produção vocal através do óbvio. Eu inspiro. Quando eu inspiro, vamos falar da produção vocal. O ar entra e enche os pulmões. É o que as pessoas falam assim, puxa o ar. Então, eu estou inspirando. Ok. Quando eu solto o ar, eu jogo para fora. Muito bem. Quando o som sai, no ato do som sair, eu estou inspirando ou expirando, né? Respondendo a pergunta, quando o som sai, eu estou expirando. Então, o som é uma consequência da minha respiração. Agora, como inspirar? É isso que nós vamos começar a trabalhar com vocês agora, de forma que vocês vão entender como isso é interessante, né? Então, esse processo da inspiração, como eu falei, então passa pelo nariz, boca, faringe, laringe, traqueia, entra nos pulmões, e esses tubos vão diminuindo de espessura e se dividindo cada vez mais à medida em que entram nos pulmões. São 23 divisões. Ao final dessas divisões estão os bronquíolos, que por sua vez dividem-se em bronquíolos respiratórios. Então, é uma árvore brônquica, né?
Então, que já possui aí cerca de 1 milhão de tubos. Olha bem. No entanto, a troca gasosa ocorre apenas em estruturas que encerram essas divisões. Por isso, então, a oxigenação no sangue, essas coisas todas, ou seja, vai se dividindo. E eu quero muito colocar aqui a realidade das coisas. Muitas vezes, quando nós, professores, às vezes ficamos ansiosos, a respiração se torna mais curta. Vocês já perceberam isso? Ou seja, essa respiração mais curta faz com que o ar, essa inspiração e expiração fique mais rápida. Essa troca gasosa fica mais rápida e a gente sente cansaço. Já perceberam isso? Por isso que nesse caso, eu vou falar dos pulmões, que são órgãos essenciais da respiração, né? Vamos trabalhar isso. Onde estão os pulmões? Então, vou começar aqui, ó. Aqui, nessa região, está o diafragma. Depois eu vou falar sobre ele. Acima dele, o diafragma está aqui embaixo. Acima dele está pulmão e coração. Abaixo do diafragma, os órgãos inferiores. Tá? Estômago, tem rim, baço, fígado, etc. Muito bem. Essa inspiração, vamos trabalhar ainda a inspiração. Como inspirar? Agora é onde eu falei que eu preciso de vocês, porque eu não estou vendo vocês, mas eu preciso que vocês comecem a conhecer o corpo de vocês. Vou ficar de pé. Eu gosto da aula de pé, viu, gente? Então é o seguinte. Eu vou falar dessa região aqui de baixo. Nós temos aqui região do estômago. Eu vou chamar de região epigástrica. Epigástrica. Essa região aqui do umbigo, eu vou chamar de região umbilical. Coloca uma das mãos, por favor, na região epigástrica do estômago. Epigástrica. Agora, vamos lá. Coloca a mão na região do umbigo, região umbilical. Agora, abaixo do umbigo, coloquem a mão aqui, ó, abaixo do umbigo. Eu vou chamar essa região de região hipogástrica. Hipogástrica. Lembrem, estamos falando da inspiração. Como eu vou trabalhar essa questão da inspiração? Coloquem a mão aqui na região hipogástrica, abaixo do umbigo. Joguem, por favor, o ar para fora. Agora, vocês vão pensar, imaginar, como se o ar fosse lá para baixo, na palma da mão. Inspirem lá. Vai ter uma barriga aí? Vai, sem problema. Ninguém está te vendo. Ó, inspirem. Vocês percebem essa questão cognitiva agora. Percebem uma movimentação aqui embaixo? Ó, hipogástrica. Percebem? Então, nós podemos fazer, e aí que eu quero trabalhar com vocês, professores, que quando nós estamos dando aula, muitas vezes, a gente tem a nossa inspiração, simplesmente, a gente percebe ela só aqui em cima. Olha bem, vamos lá, as sensações. Coloquem a mão no peito. Agora inspirem assim, ó, abrindo o peito, ó. De novo. Olha que interessante. Quando vocês simplesmente pensam a inspiração aqui, ó, o que acontece com o pescoço? Ele fica tenso ou ele fica relaxado? Ao vivo, né, eu saberia ver, ler vocês, claro. Mas eu vou falando, observem, normalmente essa região do pescoço fica tensa, tá? Então essa inspiração aqui, ó, ela que fica só aqui em cima, será que ela é boa para nós falarmos? Quando vocês estão dando aula, por exemplo,
Aí eu vou inspirar e aí eu começo a colocar força e pressão no pescoço. Então, uma das propostas da questão da cognição do corpo é, e vamos pensar dessa forma, fisiologicamente, o pulmão está aqui, então o ar vem para cá. Por um outro lado, cognitivamente, em relação às suas sensações, vamos começar a pensar o ar aqui embaixo. Olha que interessante. Tá? Então, se vocês observarem bem, vou pedir para vocês, coloquem uma das mãos no pescoço e a outra mão lá na região hipogástrica, abaixo do umbigo. Agora, percebam, inspirem abaixo do umbigo. Como se o ar fosse para lá. O ar vai para lá? Não, o ar vai para o pulmão. Cognitivamente, sim, eu vou sentir que o ar está vindo para cá. Percebem? É diferente, olha aqui, ó. Inspira e pronto. Agora, joguem o ar para fora. Inspirem. Joguem o ar para fora. Ou seja, o que vai fazer com que o ar, vocês vão perceber o pescoço de uma forma tranquila por essa respiração hipogástrica. Essa é a respiração que a gente sente no canto. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque canto e fala estão muito próximos. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, só falar. Beleza. Ok. Vamos lá. Pulmão. Muito bem. Olha então onde é que se encontra o pulmão. Nós estamos aqui nessa região, né? Como é a entrada de ar nos pulmões? Por isso que eu falei já da região hipogástrica. Quando você inspira, olha bem, aqui, ó. Quando você inspira, vou voltar aqui. Quando vocês inspiram, o ar, eu vou falar isso mais na frente, mas o ar ele vem lá para baixo. Ele começa de baixo para cima, de uma forma circular. Entendem? Eu queria fazer mais uma experiência com vocês. Olha bem. Coloquem a mão na região epigástrica, por favor. Agora, joguem o ar para fora. Agora, endureçam o abdômen. Endureça. Agora, tentem inspirar com o abdômen endurecido. O que vai acontecer? Não está endurecendo o pescoço? Então, observa bem. Observa bem, meus queridos professores. Lá, eu falei no grupo esses dias, eu vou colocar aqui hoje, viu? Thaís, é uma surpresa aqui, mas nós somos artistas, os professores são artistas, e a gente vai entender um pouquinho disso, é uma pequena reflexão. Mas olha bem, imagina que exista, não sei se isso acontece com vocês, mas o corpo ele começa a ficar um pouco tenso pelo dia a dia, né? Então, essa tensão, por exemplo, ela vai enrijecendo essa região epigástrica, região do estômago. O que vai acontecendo? O pescoço começa a ficar tenso. E aí, toda a pressão que eu coloco vem para a voz. Então, ou seja, estamos falando ainda de uma maneira de se inspirar. Por isso que a gente vai começar a trabalhar alguns exercícios, por exemplo. Então, vocês perceberam que endurece aqui, né? Se endurece, vai endurecer o pescoço. Muito bem. Quando a gente pensa aqui na região hipogástrica, abaixo do umbigo, eu vou pedir novamente para vocês fazerem isso, que é aspecto cognitivo. Coloca uma das mãos no pescoço e a outra aqui embaixo. Agora inspirem como se o ar fosse para a palma da mão. E observem o pescoço. Ele está livre.
Vocês percebem isso em vocês? Essa é a questão. É uma questão de percepção pessoal. De modo que vocês vão perceber que a língua, o fundo da língua vai estar descontraído, distensionado, do que uma língua tensionada. Olha essa questão cognitiva, tanto que é interessante. Endureçam o pescoço. Endureçam o pescoço. Se endurecer o pescoço, como é que está a língua? Está tensa. Então, imaginem só um dia inteiro de aula com essa tensão. O que vai acontecer com a voz? Por isso que a proposta do processo cognitivo e motor, elas estão muito conjuntas. Por quê? É pelo conhecimento, né? Vocês estão percebendo o pulmão. Então, agora, eu vou começar a pensar aqui embaixo. Para quê? Para eu poder liberar o pescoço, para a voz ficar livre. Tudo bem? Agora vamos descer. Os grupos musculares da respiração. Sozinhos, os pulmões não conseguem alterar o seu volume, pois, para isso, precisam dos músculos. Ótimo. Os movimentos da caixa torácica, assim como qualquer outro movimento corporal, andar, chutar, comer, dependem de uma contração muscular. Claro, isso a gente já começou a falar agora. Então, vamos começar a trabalhar um pouco mais. Falei da região epigástrica, região do estômago. Falei da região umbilical, que é a região do umbigo. Falei da região hipogástrica, abaixo do umbigo. Agora eu vou falar de mais duas regiões. Mas eu vou trabalhando, a gente vai e volta, né? Região lombar. Região lombar é a região do pneuzinho, tá? Região aqui, ó. Tá? Então, coloquem, por favor, a mão aqui, ó, na região lombar, região do pneuzinho. Vai lá. Agora, imaginem que o ar vai lá para a palma da mão. Vocês vão inspirar, deixar o pescoço livre. Imaginem que o ar vai lá para a palma da mão, na região lombar, região no pneuzinho. Joguem o ar para fora. Inspirem. Observem vocês. A mão está mexendo? Olha bem. Isso quer dizer o quê? Que vocês já estão pensando cognitivo, motor, e na questão de que vocês estão deixando essa região mais livre para que o pulmão ele faça isso aqui, ó. O ar está entrando no pulmão e vai jogar essa... E vocês estão deixando abrir essa região aqui. Entendem? Tá? Muito bem. Essa é a região lombar. Agora eu vou pedir mais uma coisa para vocês. Vamos conhecer o nosso corpo. Processo. Coloquem uma das mãos na região hipogástrica e a outra na região lombar. As duas. Agora eu vou pedir uma coisa. Joguem o ar para fora. Inspirem nas duas regiões, nas palmas das mãos. Vai. Olha aí, ó. Olha se o pescoço ficou livre ou não ficou livre. Observem. Olha se o fundo da língua está mais descontraída ou ela está tensa. Olha bem. Isso tudo vai ser fundamental para eu poder liberar o meu pescoço. Para que haja só a adução da prega vocal. Tá? Alguma dúvida até agora? Dúvidas? Tranquilo? Ok. Grupos musculares da respiração, né? O ato de respirar pode ser dividido em dois momentos, que nós já falamos, inspiração e expiração. Existe um grupo de músculos responsável por cada uma das etapas. É importante saber que nem todos eles são usados ao mesmo tempo. Ou seja, quando eu inspiro, tem um grupo muscular. Quando eu expiro, pode ser o mesmo grupo muscular, mas pode ser grupos musculares diferentes.
tá? Porém, na inspiração, isso vai ter um grupo muscular mais solicitado. Na expiração, vai ter outro grupo muscular. Só que estão ali, muito perto, né? Um do outro. Tá? E os demais serão tidos como acessórios, claro. Falando dos músculos inspiratórios, né? O grupo dos inspiratórios é bem grande, com mais de 15 músculos, né? Que elevam as costelas ao se contraírem. Eles podem ser classificados como... Então, os músculos inspiratórios principais. Agora, eu vou começar a trabalhar uma outra parte, que é o diafragma. Tá? Tá vendo aqui, ó? Então, nós temos o diafragma. Aqui nós temos um desenho aqui do diafragma. Aí tem uma imagem do diafragma. Então, o que a gente tem que entender do diafragma? Vamos lá. De novo. O diafragma é um músculo que perpassa essa região. Como eu falei bem no comecinho. Acima dele temos o pulmão e o coração. E embaixo os órgãos inferiores. O diafragma é um músculo involuntário. Você não manda no diafragma. Quando você está dormindo, o diafragma está lá, trabalhando. Ele começa a trabalhar no dia que você nasce e para de trabalhar no dia que você morre. Então tá, ponto. E é interessante, ele é um músculo grosso. Vocês já comeram fraldinha? Né? Fraldinha é deliciosa, a fraldinha. É mais ou menos aquilo. Aquela grossura que tem mais ou menos o diafragma, né? Claro, tem fraldinha mais grossa, tem fraldinha mais fina, mas também tem gente mais alta, mais baixa, então é aquilo lá, tá? Então, sempre que vocês forem comer fraldinha, não esqueçam do diafragma, tá? Então tá, vocês vão lembrar. Muito bem. Agora, o que acontece? Esse diafragma, como é que eu comando o diafragma? Através dos músculos, que eu já comecei a mencionar. Epigástrico, umbilical, hipogástrico, abaixo do umbigo. Então, os músculos lombares, região lombar. E agora, esse último grupo de músculos que eu vou apresentar a vocês, que é a região intercostal. O que quer dizer intercostal? Quer dizer entre as costelas. Então, façam isso aqui para mim. Coloquem a mão assim, ó, por favor, em vocês. Vocês vão jogar o ar para fora, inspirar, abrindo aqui, como se fosse uma asa, ó. Percebam se essa região abre ou não. Ó. Ela abre e ela fecha. Ela abre e fecha. Ah, mas eu estou trabalhando só a região intercostal? Não. Você já está trabalhando a região lombar, está trabalhando a região hipogástrica, umbilical e epigástrica do estômago. Tá? Então, olha bem, gente. O trabalho do diafragma, ele está acontecendo aqui porque você está trabalhando essa musculatura. Se vocês fizerem esse exercício aqui, ó, vocês vão inspirar pensando na região hipogástrica. Inspirem. Agora façam isso aqui, ó, como um S. Ok? Tentem aí, por favor. Inspirem. Aqui, coloca a mão aqui. Conheçam o corpo de vocês. Inspirem e façam em S, vai. O que está acontecendo aqui? O ar está saindo. Se vocês observarem, essa região aqui, ó, ela está indo para dentro. Natural. O ar está saindo do pulmão, a musculatura está aqui. Agora, uma coisa interessantíssima que eu vou falar para vocês. Vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício interessante aqui, ó. Vocês vão colocar a mão na região lombar, região hipogástrica, e vão fazer uma cobrinha, vamos fazer uma onda, assim, ó.
Ó, isso aqui é um abdominal. Só que é um abdominal intrínseco, ó. Se vocês ficarem fazendo isso, isso vai cansar um pouquinho. Mas olha que interessante. O diafragma está fazendo isso aqui, ó. Por que o diafragma está fazendo esse trabalho, jogando o ar para fora? Porque vocês estão trabalhando aqui embaixo, região hipogástrica. Olha que interessante, meus queridos professores. Isso não acontece com vocês quando vocês estão dando aula. Vamos começar a pensar. Se o diafragma não trabalha tanto aqui, porque essa região toda abdominal ela está tensa, essa pressão que está aqui embaixo, ela vem para o pescoço. E aí, existe uma coisa muito interessante nisso, que é o alto índice de professores que têm problemas vocais. Altíssimo índice de professores que têm problemas vocais. Por quê? Colocam onde o diafragma deveria trabalhar, ele coloca a pressão justamente aqui, ó. E aí você vê professores, muitas vezes, gritando com o aluno ou não, não sei, falando alto para chamar a atenção, mas aí a pressão toda vem para essa região. Porque, olha bem, é diferente eu fazer assim, ó. Eu fazer só um ei. Ei, ei, ei. Olha aqui, ó. Ei, pressão tá aqui. Agora eu vou trabalhar aqui, ó. Ei, 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 ei. Ó, ó. Percebe? Tá aqui, ó. Então, ei, 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 ei. Percebem a diferença? Tá? Essa é a diferença. Aí eu vou falar de harmônicos, mas isso é uma outra história, tá? Mas é para falar que o nosso corpo, ele é fantástico e a gente pode aprender com o nosso corpo, tá? E quando eu trabalho, né, por exemplo, eu vou dar um exemplo de canto, do canto erudito e do canto popular. O canto erudito, eu vou fazer se ele faz isso aqui, ó, eu trabalho bastante aqui. No canto popular, eu vou trabalhar um pouco mais. Percebem? Tá? Essa é uma diferença. Isso está ligado também com a voz falada. Se você começar a trabalhar alguns exercícios dessa região, você vai deixar o pescoço livre e você vai poder dar aula falando dessa forma aqui. No segundo módulo, aí eu vou falar de ressonância, né? Dessa parte da projeção sonora, articulação, tudo bem. Mas agora, vou me ater muito à questão da respiração, que é fundamental. Então, exercícios que eu trabalho aqui embaixo, de inspiração, de abertura, ó, e deixo aqui livre. Vou deixando muito livre, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, vamos passar para frente. E aí é o que a gente estava falando. A diferença de pressão que existe entre ar ambiente e o ar de dentro do pulmão é que faz com que o ar entre. Então, só para vocês entenderem. Olha bem, legal. Algo parecido acontece com uma seringa, um aspirador de pó. Então, ou seja, existe uma diferença seriam as pressões negativas e positivas. Então, falta ar no pulmão, ele vai abrir, ele vai precisar de que você inspire. Inspirou, imediatamente ele vai jogar esse ar para fora, ou seja, criando uma situação de tensão e distensão no pulmão, tá? Então, aqui, ó, dentro do pulmão a pressão é negativa devido à gravidade. Em uma pessoa sentada ou de pé, a pressão da parte de baixo é mais próxima do zero que a parte de cima, tudo bem, tá? Agora, o ar entra primeiro na parte de baixo, a gente já falou sobre isso.
e em seguida na de cima. E ao final da inspiração, todo o pulmão deve estar cheio por igual. Daí, agora, também mais começando a trabalhar um outro aspecto que vamos trabalhar mais na frente. A importância de uma boa postura durante a inspiração. Caso contrário, não é possível usar toda a capacidade pulmonar, o que interfere diretamente no fôlego e nas trocas gasosas de uma pessoa. Muito bem. Quando você está dando aula, você está dando aula lá, tal, aquela coisa, e falando, né? E, de repente, a sua postura, ela está aqui. Costas arqueadas, falando aqui. Essa postura, se você inspirar, quer ver? Vamos trabalhar uma experiência? Fiquem nessa posição, por favor. Que muitas vezes é a posição de quem trabalha em computador, tá? Tá aqui, ó. Trabalha em computador, o ombro cai, a inspiração fica curta e aí a pessoa fica cansada. E o professor fica cansado. Então, por exemplo, tá aqui. Inspirem. Região hipogástrica, abaixo do umbigo. Inspirem lá com o ombro aqui. Observem vocês, observem. Agora, vamos levantar essa região aqui. Mesmo sentados, tranquilos. Tá. Simulem, não sei, uma posição de computador aí, ó. Agora, inspirem na região hipogástrica, lá embaixo. Percebem uma diferença em vocês? Isso é interessante vocês perceberem. Uma coisa é aqui, a outra é aqui. Então, essa postura vai começar a fazer uma diferença em vocês. Só que onde vocês têm que começar a pensar a postura de vocês? Em sala de aula. Como é que é presencialmente? Também. Então, não agora, né, virtualmente, mas como é que é isso presencialmente? Então, eu sempre estou percebendo essa região aqui aberta, ou eu nem percebo isso aí, tá? Muito bem. Postura e pensar a inspiração. Agora, eu trabalhando a inspiração, só lembrando, isso só é inspiração, gente. Região epigástrica, região umbilical, região hipogástrica, região lombar, região intercostal. Entenderam? Muito bem. Falei um pouco de diafragma, só lembrando, né? Falei um pouquinho de diafragma, desse movimento que ele tem. Diafragma é um músculo involuntário e que eu vou trabalhar essa musculatura. Percebi um pouquinho do pescoço, mas vou falar um pouco mais na frente. Então, inspiração. Vou entrar na expiração. Quando o processo dessas trocas termina, começa a expiração. A caixa torácica vai voltando à sua posição inicial, empurrando o ar para fora. É como um elástico esticado que tende a voltar ao normal. Então, gente, vamos pensar. Diafragma. Inspirou. Ele veio para baixo. Joga o ar para fora. Ele vem para cima. Esse é o movimento. O que você tem o controle? Você tem um controle na musculatura, nos músculos que eu falei, e não no diafragma. Muito bem. Por isso, do exercício de inspirar aqui embaixo, para sua saúde vocal. Tudo bem? Vamos agora aos tipos de respiração. Nós temos a respiração natural, feita inconscientemente no dia a dia. Natural, tranquilo. A respiração natural adinâmica, o corpo está em repouso e é bastante responsável pelo diafragma. Quando a gente está dormindo. Tá? Então, está ali também, tranquilo. A natural dinâmica, quando a pessoa está na postura ereta e ativa, como vocês estão. Ativa a inspiração, porém, a expiração é passiva. Então, vocês inspiram, e aí o ar sai naturalmente.
tá? E a expiração e a respiração forçada se dá da mesma forma que a dinâmica, porém a expiração é ativa, que é o que eu estou fazendo. Eu estou falando com vocês, então eu estou controlando o meu ar. E aí é uma pausa para a gente fazer uma reflexão novamente. Como é a minha expiração? Como é a minha fala quando eu estou dando aula? Observem isso em vocês. Eu grito muito, eu coloco muita força no meu abdômen, de modo que eu sinto dor na prega vocal, na minha garganta. Isso é muito sério. Como eu falei para vocês, porque é um índice muito grande de professores que tem problemas vocais, que aí tem que pedir licença para tratar, né? E muitas vezes esse trabalho de exercícios, né, maravilhosa, inclusive para ataques de transtorno de ansiedade. Isso porque se você olhar bem, se você perceber muito bem, essa inspiração, quando a gente começa a pensar em inspiração e expiração, você tem que pensar dentro de você. E muitas vezes, nesse nosso dia a dia, e assim, por isso que eu falo que os professores realmente são artistas, porque o trabalho é hercúleo, é muito grande esse trabalho. E você, muitas vezes, não pensa em você. Né? Não é por culpa sua, não é por culpa do professor. É tanta coisa. Só que olhar para você, a gente precisa dar uma pausa. Essas pausas vão fazer vocês observarem dentro de vocês. E o fato de vocês estarem observando a inspiração de vocês e a expiração já faz com que vocês já pensem em vocês internamente, para o benefício de vocês, o nosso benefício, tá? Então, a expiração forçada é feita quando há a necessidade de maior ventilação pulmonar. Então, imagina só, vocês têm que dar aula não sei quantas horas por dia. A ventilação pulmonar, ela acontece o tempo inteiro. Vocês têm que inspirar e falar. Inspirar, falar. Então, é uma coisa muito dinâmica, né? Então, é forçada. Então, é preciso que haja equilíbrio, como tudo na vida. E esse equilíbrio se dá quando... A primeira parte, se vocês entenderem isso, já valeu a aula. Eu preciso entender o mecanismo. Esse mecanismo é inspirar aqui embaixo, perceber a região lombar intercostal. Então, nos exercícios de inspiração, quando você pensa, não endureça a região epigástrica do estômago. Pense na região principalmente hipogástrica e lombar. Que aí o que vai acontecer? Essa região aqui vai deixar o seu pescoço livre e aí você vai poder falar com melhor desenvoltura. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo? Só na hora na prática. Não, legal, legal. Olha bem, muito bem. Vamos falar um pouquinho disso. Essa questão da prática, de fato. Olha, no YouTube, algumas coisas, tem alguns exercícios de respiração que vocês podem ver, partindo disso que eu estou falando agora. Região hipogástrica, região lombar, de modo que você perceba o seu pescoço muito tranquilo, entendeu? Tá? E aí, por exemplo, se, não sei, ou na igreja, ou na empresa, ou na escola, se puder participar de um coral, seria ótimo. Porque você fortalece a voz, se tiver coral, se vocês tiverem acesso também a um coral, isso ajuda muito. Mas, em relação à prática, é o trabalho
de formiguinha, porque eu considero essa questão vocal também como um esporte, porque nós estamos mexendo com músculo, e essa musculatura eu tenho que trabalhar. E você vai poder trabalhar só com o passar do tempo, você vai percebendo aos poucos, internamente, através das suas sensações. Tudo bem? Tá? Excelente intervenção. Ali, falando agora, mais alguma dúvida, gente? Mais algum comentário também? Fiquem bem à vontade. Beleza. Falando agora do diafragma, né? Que é aquela foto que eu passei. O diafragma é um músculo plano, amplo, em forma de guarda-chuva, que fica entre o tórax e o abdômen. Está preso nas costelas e na coluna, né? Ao se contrair o diafragma, suas bordas levantam. Desculpa, ficou errado. Ao contrair o diafragma, suas bordas levantam as costelas, enquanto seu centro se abaixa. Por isso que eu falei da região intercostal. Lembra? De novo, aqui, ó. O que acontece aqui? Eu inspiro lá embaixo. O diafragma aqui no centro vai para baixo. E aqui ele levanta, ó, porque as costelas levantam. Tá? Empurrando os órgãos do abdômen. Então, o diafragma empurra o estômago, empurra tudo para baixo. Aqui levanta, de modo que eu vou ter uma expansão pulmonar. É por isso que eu tenho mais fôlego. Agora, se de repente eu estou dando aula e está sempre tenso, 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 tenso. Aí eu chego em casa, está tenso, 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 tenso. Esse movimento diafragmático é pequeno. Se está tenso aqui, vamos fazer essa experiência. Vai lá. Coloque a mão aqui de novo, na região epigástrica do estômago. Joguem o ar para fora. Endureçam. Agora inspirem, com o abdômen endurecido. Tá vendo? Pode voltar e respirar normal. O diafragma ele não pode descer, porque o que vocês controlam é a musculatura. Perceberam? Então, se dá aula 8 horas por dia, tá tenso, sai, tá tenso. O que vai acontecer? Essa pressão que tá aqui, ela vem para a garganta. E a voz começa a ter um problema. Tá? Que é o que a gente não quer com os professores de forma nenhuma. Aí, ó, imagem do diafragma. Tá? Então, ó o tanto aqui, ó, a coluna, né? Então, como ele abrange todo o nosso corpo. Ele é grande, gente, ele é grande, né? Intercostais. Vamos lá. Entenderam tudo? Então, o diafragma, tranquilo. Intercostais. Aí entra a questão dos intercostais externos e internos, que nós já falamos sobre isso, né? Ou seja, então fazem parte dos músculos inspiratórios principais. E os intercostais internos. Então eu vou falar rapidamente. Essa questão dos intercostais internos e externos tem a ver com a inspiração e expiração, tá? Então, dentro das costelas, então elas estão superpostas, mas isso aí não é o caso. Isso aqui é mais para vocês entenderem daquele movimento que, quando eu inspiro, o diafragma vai para baixo e tem esses intercostais externos, que abrem, que fecham. Então, cada um, lembra que eu falei, cada um na sua musculatura vai ajudar na sua inspiração ou expiração. Então, eu tenho um desenho aqui, ó. Então, nós temos ali, ó. Deixa eu ver aqui. Intercostal externo, intercostal interno. Ali, você comanda. Isso aí que é interessante você saber. Como? Coloca a mão aqui, por favor, de novo, nessa região. Inspirem, abrindo a região intercostal. Ó, ela abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Agora,
Joguem o ar, coloque a mão aqui de novo, joguem o ar para fora. Não abram a região intercostal, não inspirem. Olha que difícil. Percebem? Se vocês observarem bem, essas experiências que vocês estão fazendo, cognitivas, elas vai fazer toda a diferença. E agora, uma outra coisa muito importante para os professores, que são os músculos acessórios. Estes músculos atuam no sentido de levantar as costelas na inspiração forçada. Devem estar relaxados na hora de cantar, por exemplo, né? Então, existem o esternocleidomastóide e o escaleno. Vamos lá. Esternocleidomastóide. Tá vendo essa musculatura aqui, ó? Aqui assim, ó. Peguem nela, por favor. Coloca a mão assim, por favor, de vocês. Agora, vocês conseguem endurecer o pescoço? Endureçam o pescoço. Percebe aquela musculatura que contraiu? Percebeu em vocês ou ainda não? Olha aqui, ó. Coloca a mão no pescoço assim, ó, e faz assim, ó. Faz assim, ó. Percebeu agora ou não? Eu não consigo ver. E agora? Eu percebi. Perceberam? Alguém mais pode falar? Você percebeu que endureceu o pescoço? Ok. Obrigado. Ou seja, essa região que endureceu é a região esternocleidomastóide, tá? Então, assim, é um nome maravilhoso, vocês não precisam, né? Então, olha bem, isso mesmo, olha aqui, ó. Essa musculatura, ela endureceu, ó. Então, vocês observaram. Essa musculatura, gente, ela é muito importante. Por quê? Falar para os professores, né? Então, pensando em professor. São artistas, vocês são artistas. E se ela fica tensa o tempo inteiro, é onde a prega vocal, a voz, ela começa a ficar tensa. Entende? Tá? Então, porque se a musculatura que nós passamos lá, região abdominal, região intercostal, região lombar, está tensa, começa a vir uma tensão para cá, para essa região aqui, ó. E aí eu pergunto a vocês, num dia inteiro de trabalho, quando vocês saem do trabalho, vocês saberiam me dizer se essa região ela fica tensa ou vocês saem tranquilos no trabalho? Alguém pode falar alguma coisa? Vocês já observaram isso ou não? Poderia falar assim, não, nunca observei. Né? Eu nunca observei. O que eu observo mesmo, que eu tô aprendendo hoje aqui com você, é a questão da voz. Eu saio rouquinha. E com dor no ombro, assim, mas nessa parte que você falou, não. Certo. Alguém mais? Alguém mais? Gostaria de falar alguma coisa? Então, vou pegar o seu caso. Desculpa que eu não consigo ver. É o seu nome. Fala, por favor. É Lucélia. Lucélia. Lucélia, muito bem. Olha bem. Você falou assim, você sai com rouca, com dor no ombro, não é? Isso. Então, observa bem. Vou ficar de pé aqui para mostrar. Então, você está dando aula. Tá. A questão de ou escrever, essa tensão, o que acontece com a dor no ombro? Existe uma tensão abdominal. Uma tensão abdominal forte. Então, o que acontece com isso? E aí, vamos voltar à nossa aula toda. Se essa região abdominal está tensa, né? Ela está tensa. Ela fica tensa. A sua inspiração ela vai ficar mais curta. Porque o diafragma ele não vai movimentar muito para baixo. Automaticamente, essa região dos ombros ela vai subir. Entende?
Então, por exemplo, você inspirou, Lucélia, então tá tenso, aqui começa a subir. E aí você sente como se a respiração ficasse meio presa. Essa respiração meio presa vai fazer com que a pressão aérea, a pressão do pulmão, vá diretamente na voz, causando um tensionamento na garganta. E aí a voz é como se... Porque quando a gente canta, quando a gente fala, a voz ela tem um sistema elástico. Então, coisas mais agudas que nós falamos, ela estica. Mais grave, ela volta. Tá? Então, o que acontece com isso? Só que o problema é que se deixa sempre tenso aqui, justamente. Seu ombro está levantado. Você vai ter dor no ombro, e essa rouquidão é porque ela não... às vezes ela não arrefece, ela não fica tranquila às vezes. Entende? Só que, claro, e isso assim, com muitos professores. Muitos professores isso acontece. Né? Então, o que é interessante aqui? Um exercício interessante para isso, Lucélia, é você fazer isso aqui, ó. E aí que tá, né? Eu não vi aqui se a maioria são professoras, né? Então, mas o que eu preciso falar com vocês? E aí eu vou falar um pouco mais na frente sobre classificação vocal. Se eu faço não é isso. É se você não consegue fazer o você pode fazer o entendeu? Esse é um outro exercício para que esse som fique em cima. Muito bem. Falando aqui, então, alguma dúvida a mais, gente, para a gente passar para a postura corporal? Eu só podia falar quantas vezes e por quantos, assim, segundos segurar um pouquinho mais esse... que é difícil fazer isso com a língua. Eu tentei aqui, eu não consegui muito. Sim. A primeira coisa é você trabalhar. Então, vamos lá. Muito bom. É a sua inspiração e expiração. Primeira coisa. Né? Aqueles exercícios em que você vai percebendo o hipogástrico. Aumentando e diminuindo. Segunda coisa, para você trabalhar isso, Lucélia, eu falei um pouco da postura corporal, eu vou lá na frente para falar um pouco sobre classificação, tá? Classificação vocal. Existem 3 classificações vocais, classificações básicas para a voz masculina e para a voz feminina. 3 classificações para cada voz. Então, vamos. As vozes masculinas, nós temos o baixo, que são as vozes graves. Aquela voz aqui, né? O barítono, que é aquela... e o tenor, que são as vozes agudas. Tenor. Barítono. Esse é o baixo, né? Então tá, essa é a voz masculina. Voz feminina. Contralto, que são as vozes graves. É aquelas falam assim, por exemplo, mas a voz um pouco mais aqui, né? Mezzo-soprano, que são essas vozes um pouco mais aqui em cima. E os sopranos, que são as vozes agudas. Aqui, fala mais ou menos aqui, assim, mais agudo. Lucélia, pega você. Oi. Fala oi, assim. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Olha aí, ó. Você, me parece que você ainda sua voz não é tão grave, né? Ó, eu canto na igreja, eu faço contralto. Você faz o contralto? Faço. Ok, não. Só não Tudo sei bem. se eu sou contralto. Então, nós temos que ver isso. Por quê? E aí é que tá. O que isso tem a ver com a questão de ser professora? Tudo a ver. Deixa eu explicar para vocês. Se vocês falam num registro vocal que não é o seu, isso pode prejudicar a sua voz. Por exemplo, de repente, alguém tem a voz cantada mais aguda. E fica falando aqui, por exemplo,
nessa região aqui. Se eu falasse com vocês nessa região, eu já estaria rouco, porque essa não é a minha voz. Entendeu? Agora, olha bem onde eu estou falando. Eu estou falando isso porque eu sou tenor. Entendeu? Minha voz é aqui. Agora, se eu falasse aqui, realmente eu teria problema, né? Agora, por exemplo, se você, Lucélia, sente a sua voz rouca, porque de repente... Então, tem essa já a primeira coisa, questão da respiração. Segunda, registro vocal. A classificação vocal tem a ver com a palavra registro vocal. Se, de repente, sua voz é mais aguda e você fala aqui, de repente, isso pode ser um indício de rouquidão também. Agora, tente, de repente, e agora vamos brincar um pouquinho aqui. O nosso corpo é fantástico. Eu posso falar aqui, posso falar aqui, posso falar aqui, posso falar aqui. Eu posso falar em tudo quanto é lugar. Porém, eu tenho uma identidade. E essa identidade, a minha identidade, ela vai dizer quem eu sou. Para eu dizer quem eu sou, eu preciso me conhecer. E esse me conhecer passa pelo registro vocal. Então, por exemplo, eu achei ótimo, Lucélia, você falar, por exemplo, você canta no contralto. Só que, independente, quando você canta, o mecanismo ainda é um pouco diferente. Porque a fala é menos do que a voz cantada, vamos dizer assim. O mais importante é vocês pensarem que quando vocês estão dando aula, se vocês estão se sentindo bem ao falar. Como assim? Num registro vocal que você sente você. Como eu falei para vocês, se de repente eu acho bonito uma voz aqui assim, então eu vou falar aqui o tempo inteiro, né? Porque eu acho essa voz bonita, tal, mais atraente e tal, só que eu vou ficar rouco. Porque não é do meu registro vocal. O meu registro vocal é esse aqui. Entendem, gente? Então, por exemplo, eu não sei se alguém gostaria também de perguntar alguma coisa sobre isso, falar alguma coisa, alguma experiência sobre isso. Está entendendo o que eu estou falando também, isso é importante. Tá tranquilo, gente? Professor, Oi. colocar só mais uma observação aí, que agora, a gente voltando para a sala de aula, a gente volta com um outro contexto, né? A gente vai ter que usar máscara, e aí a sala de aula não pode ficar com o ar-condicionado ligado e as portas fechadas, a gente está disputando a voz com o ventilador, né? Quando a gente chega na escola, a gente percebe isso, que a gente vai disputar a voz com o ventilador, e nas avaliações que a gente participou presencial, observei também que os alunos falam, a gente não ouve, e a gente fala e eles não ouvem. E aí a gente tenta falar mais alto, é o momento que você força a sua voz, né? Você tenta falar mais alto, aí você vai se aproximar mais desse aluno, mesmo assim ele não está ouvindo direito por conta da máscara. Então, esses desafios também que a gente está enfrentando agora, e refletindo sobre ele para a volta às aulas em sala de aula. Olha, que observação fantástica, infelizmente, de um ponto negativo, né? Assim, desse nosso momento, né? Mas nós temos esses desafios. Como trabalhar isso em relação à máscara? Vamos lá. Eu não trouxe uma máscara aqui, gente, para eu falar, mas eu vou pegar um pano aqui, peraí. É esquisitão, mas é um pano, tá? Então vamos lá. Vamos fazer isso aqui, ó, esse pano aqui, ó. Olha bem. Então, de repente eu tô com uma máscara, peraí. Tô com uma máscara aqui, tá percebendo, né? Tô com uma máscara. Uma coisa é justamente eu falar aqui com essa respiração curta, olha bem. E a outra é eu começar a trabalhar a voz aqui em cima. Mesmo com a máscara, vocês percebem melhor a minha voz ou não? Entendem mais? É isso que eu quero dizer. Você entende um pouco mais a minha voz? Porque uma coisa é eu falar aqui. Olha bem, olha. E aí eu vou falar, vou gritar, vou prejudicar minha voz, porque
Isso aqui impede, é uma impedância, é um impedimento. Só que, de repente, eu vou começar a falar um pouquinho mais agudo. Uma das maneiras para a gente driblar a máscara é falar um pouco mais agudo. Percebe? Tá? Então, Lucélia, você que está falando também, obrigado pela participação. Fale um pouquinho mais agudo. Fala assim, por favor. Como eu faço em relação à minha máscara? Pergunta isso para mim. Como eu faço em relação à minha máscara? Percebeu o que você deve fazer? É isso aí, ó. Sim. Percebe? Então, é uma dica para vocês, porque a gente está nessa questão da classificação vocal. E a classificação vocal é isso. Se você, você percebeu o seu registro, a sua identidade vocal, quem é você. Independente se sua voz é mais grave, mais no meio, média ou aguda, é muito importante que você fale um pouquinho mais agudo quando você estiver com máscara. E aí, se vocês quiserem orientar os alunos também, pode falar, olha, fala um pouquinho mais aqui. Só que, não sei, é uma outra história também, né? Mas, para vocês, professores, tentem falar aqui. No módulo que vem, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Por quê? Isso tem a ver com ressoadores, né? E eu vou adiantando, por exemplo, eu vou colocar a mão aqui. Ó. Se eu faço uma nota, vou fazer uma nota de canto, por exemplo, se eu faço... peraí. Não sei se dá para um aparelho, mas quando eu tapo aqui, ó, o som fica mais abafado. Quando eu tiro o som, ele não vai ficar tão abafado. Então, olha bem, ó, se eu faço. Não sei se vocês vão perceber, vou tentar. Essa é a primeira vez que eu faço aqui online, assim, né? Então, não sei se vocês perceberam, dá para perceber? Não dá? Não sei como é que fica. Dá para perceber alguma coisa nesse sentido ou não? De som mais abafado ou não? Olha bem, eu não tapei a minha boca. Eu tapei meus olhos, né? Só que isso aí eu vou trabalhar, obrigado. Eu vou trabalhar, beleza? Ótimo que vocês perceberam. Eu vou trabalhar no outro módulo, tá? Essa parte é de ressoador, eu vou trabalhar no outro módulo. Então, mas é só para vocês, adiantando, né? Como isso tem a ver com a questão da classificação vocal, ressoadores, registro vocal, é importante só falar um pouco mais agudo. Do jeito que você falou, Lucélia. Tá? Então, não ficar falando aqui, por exemplo, querendo colocar força na garganta. Tá bom? Beleza. Sobre a postura, eu também tenho algumas coisas para falar sobre postura. Eu já falei um pouco, mas depois você pode disponibilizar, mas essa questão da postura, né? Uma boa postura é fundamental para uma boa produção vocal. O que consiste em ter boa postura? Cuidar da postura é fazer com que a sustentação e o equilíbrio do nosso corpo esteja de acordo com as leis da gravidade. Né? Então, ou seja, e aí, professores, por favor, observe uma coisa da postura. Postura quer dizer equilíbrio. Equilíbrio das partes. Se eu dou aula dessa forma, ou assim, não sei, né? O importante é vocês perceberem o equilíbrio que começa lá nos pés, dos pés até a cabeça, né? Então, essa questão de quando você tem um equilíbrio para dar aula, sua postura, seus ombros não ficam encurvados, então eles estão aqui, ó, abertos, tá? Então, você está dando aula, a sua inspiração é melhor. A questão da ansiedade, muitas vezes, né? Para fazer com que a musculatura ela fique tensa. Muitas vezes você ficar descansando a perna de um lado só falando, ou de outro lado falando. Essa questão da postura, ela vai trabalhar a sua inspiração. E aí é onde você deve observar,
porque vocês estão sempre em movimento, né? Mas o que vai fazer com que a postura fique interessante? É a coluna. Então, se sua coluna fica meio que assim para trás, ou para frente, curvada, sua coluna ereta, você movimenta, você pode movimentar com a coluna ereta, tranquilo, tá? Nesse registro que a gente falou. Tudo bem? Então, o importante é o equilíbrio. Devemos procurar manter um equilíbrio de forma a sentir o peso do nosso corpo entre os dois pés, né? Observando em seguida o encaixe. Aqui está perfeito, mas não é isso, você está em movimento. Da cintura pélvica, do quadril, do ombro. Então, essa coisa do encaixe do ombro com a cintura pélvica, né? Então, do quadril. Então, a questão do queixo, por exemplo, quando você estiver falando, não fala assim, nem assim. Isso aqui vai tensionar o pescoço. Falar assim, falar assim, falar assim. Fala assim, aqui assim, ó. Tá? Tranquilo. Tudo bem? Aí depois, então essa parte da postura, né? E eu quero fazer essa reflexão agora e vou fazer também no final da outra aula. Então, pessoal, até agora alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa para dizer? Tranquilo? Então, onde eu quero chegar agora, porque nós temos aqui agora 5 minutos, né, Thaís? Isso mesmo, André, 5 minutos. 5 minutos, então tá. Eu falo para vocês são, eu falei lá no artistas do sistema e eu achei interessante também, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho agora. Crianças, vocês são artistas de um sistema. Vocês têm que dar aula, vocês têm a casa de vocês, muitos têm filhos, têm que cuidar de casa, é muita coisa. Então, a pergunta fica: nós, como professores, somos artistas ou reféns do sistema? Como nós lidamos com isso? Isso aqui não é para ser respondido, talvez, é só reflexões. E aí vem muito, para finalizar, aquilo que nós falamos o tempo inteiro. Como está o diálogo de você com o seu corpo para dar as aulas? Você dialoga com o seu corpo? Você dialoga com a sua respiração? Você dialoga com a sua postura? Isso assim, ainda no outro módulo eu vou perguntar conforme o outro módulo que eu falar. Mas você dialoga, por exemplo, com o seu registro vocal? Você aceita a sua voz como ela é? Você aceita a sua voz como ela é? Imagina então, você tem a voz como instrumento de trabalho. E eu não gosto da minha voz. Mas e agora? O que eu vou fazer com isso? Então eu não gosto do meu instrumento de trabalho, que é seu, interno. Então, nesse diálogo com o corpo, você tem que ter tomada de decisões. Se você não gosta da sua voz, é a voz que você tem. Como é que eu vou fazer para gostar da minha voz? Ou já decidi que não gosto da minha voz? E aí? Esse gostar da voz, nessa decisão, vai levar um sentimento de pertencimento. Essa voz que você gosta, você considera sua? E essa voz que você, de repente, não gosta, você considera sua? Esse olhar para a sua voz, ela não começa só na voz. Olhar para a voz é olhar para o corpo. E olhar para o corpo, você tem que dialogar com o seu corpo, tem que tomar decisões. Por isso que eu falei, ou vocês se tornam artistas de um sistema, ou vocês se tornam reféns de um sistema. Para se tornar artista, você precisa olhar para o seu corpo, dialogar com ele e tomar decisões em benefício ao seu corpo. E
E essa decisão positiva sua vai fazer com que você adquira um sentimento de pertença. Só que ele pode ser tanto para o lado negativo, então, ou positivo. Então, por exemplo, eu tô ficando, tá assim, tá difícil, não sei o quê, vai ficar mais difícil. Por quê? Será que a gente não pode fazer alguma coisa? Né? Então, as coisas boas que vocês têm, que são demais, muitas coisas maravilhosas, olhem para elas com mais carinho em relação ao corpo de vocês, nesse sentimento de pertencimento, pertença. Isso aqui é meu, eu vou me dedicar, eu tenho que ter carinho pelo meu corpo. Carinho pelo meu corpo é ter carinho pela minha voz. Tá? Muito bem. Quero agradecer muito por essa aula. A gente poderia ficar falando, mas agradecer muito a Thaís, né, ao Léo também, agradecer a vocês, muito obrigado por estarem nessa jornada, por isso que eu falei que é um processo, né, e até o módulo que vem, Deus quiser. Muito obrigado. Obrigada, André. Nossa, ótimas as suas colocações, né? E aí agora, então, a gente faz um intervalo e a gente volta, então, às 3h15. Tá bom, gente? Então, hora de tomar uma aguinha, né, André? Por conta da voz também, né, André? Por favor, tá? Tomem água. Pode comer. Obrigado, gente. Obrigado demais da conta. Tá? Até semana que vem, hein? E aí, vocês vão falar assim para as outras pessoas, olha, foi maravilhoso. Então, vale a pena se assistir. Brincando. Isso mesmo. Obrigado, gente. Brincadeira. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.